Você já parou para pensar o quanto da sua vida é dirigido pelos olhos dos outros? Quantas escolhas você fez? De roupa, de carreira, de estilo de vida, não por desejo verdadeiro, mas para se encaixar em um padrão que nem é seu. Michel de Montaigne, um dos maiores filósofos do autoconhecimento, dizia: a maior coisa do mundo é saber pertencer a si mesmo. E é aí que mora a chave do dinheiro, da liberdade e da verdadeira prosperidade. Porque enquanto você vive tentando agradar, ser aceito, ser bem visto, você está alugando sua alma por migalhas. Você vira prisioneiro da aparência, do julgamento e da validação alheia. E isso te custa caro. Custa sua paz, sua energia e, principalmente, sua riqueza. Gente que vive para agradar nunca constrói impérios. Porque império se constrói com coragem de desagradar, de ser incompreendido, de andar contra o fluxo. O dinheiro começa a aparecer quando você para de se preocupar com o que sua família vai achar, com o que os amigos vão comentar, com o que os outros vão falar. Você quer prosperar de verdade? Então escute isso. Ninguém enriquece sendo uma cópia bem feita de alguém que já fracassou. E é exatamente isso que você se torna quando vive sob a opinião dos outros. A partir de agora, vamos abrir sua mente com a filosofia de Montaigne, aplicada ao dinheiro, à liberdade e ao poder de ser quem você é, sem máscara, sem pedir permissão. Porque riqueza começa na mente, mas só floresce onde há autenticidade. Vamos começar. A prisão invisível. A opinião dos outros é a nova escravidão mental. Montaigne não escrevia para agradar. Ele escrevia para libertar. Ele entendia que o maior bloqueio entre o ser humano e sua liberdade não é a pobreza, não é o sistema, não é o governo. É o medo de parecer ridículo diante dos outros. E esse medo tem um preço que você está pagando agora, todos os dias, com juros. Você deixa de lançar seu negócio porque tem medo do que vão falar. Você deixa de cobrar o que vale porque tem medo de parecer ganancioso. Você se sabota porque, no fundo, quer continuar sendo aceito. E aqui está a verdade crua. Quem quer ser aceito por todos vive rejeitando a si mesmo. Dinheiro não respeita quem vive em função da multidão. Dinheiro respeita quem tem clareza, postura e coragem. A opinião dos outros é volátil. Ela muda ao sabor do vento, da inveja, da ignorância. E se você baseia sua vida nela, sua trajetória será tão instável quanto. Você acha mesmo que os grandes empreendedores, os que hoje têm liberdade financeira, se importavam com a crítica de quem nunca construiu nada? Eles eram chamados de loucos, arrogantes, egoístas, e hoje são chamados de gênios, porque quem planta coragem, colhe respeito. Quem planta medo, colhe migalhas. Cada homem carrega a forma inteira da condição humana. Montaigne. Isso significa que, no fundo, todos sentem medo. Todos julgam porque também têm medo de serem julgados. Mas poucos transcendem isso. Poucos têm a ousadia de dizer: eu vou viver minha verdade. E se isso incomoda, que incomode. E é exatamente quando você faz isso que o dinheiro começa a fluir. Por quê? Porque dinheiro não vai para quem precisa agradar. Dinheiro vai para quem lidera. Dinheiro vai para quem tem postura. Dinheiro vai para quem não pede desculpas por ser quem é. O dia que você parar de pedir permissão para viver, é o dia que a abundância começa a te obedecer. E se você ainda está esperando a aprovação dos outros para começar, sinto te dizer, você nunca vai começar. O dinheiro é um espelho. Ele reflete sua postura diante do mundo. A verdade que ninguém te conta é simples. O dinheiro não muda você. Ele amplifica o que você já é. E se você vive curvado à opinião dos outros, quando o dinheiro vier, se vier, ele vai escorrer pelos seus dedos. Porque você continuará escravo.
Só que agora, um escravo com cartão Black. Montaigne ensinava que o verdadeiro sábio é aquele que se basta, que não se envergonha de ser diferente, que não precisa de plateia para saber que está no caminho certo. E aqui está a chave. O dinheiro ama quem tem autonomia de pensamento, porque essas pessoas são as que criam, lideram, inovam e transformam o mundo. Enquanto o resto está preso ao que os outros vão pensar, os que se libertam dessa corrente estão criando negócios, construindo ativos, gerando valor. Quer saber por que o dinheiro aparece quando você para de ligar para a opinião alheia? Porque você finalmente age por convicção e não por validação. Você assume riscos que a maioria não tem coragem de assumir. Você para de agradar e começa a viver com propósito. E sabe o que acontece com quem vive com propósito? Ele atrai aliados. Ele atrai oportunidades. Ele atrai respeito. E o dinheiro é consequência natural disso. Você não precisa ser o mais inteligente, nem o mais rico, nem o mais bonito, mas precisa ser fiel à sua própria consciência. Quem é fiel a si mesmo não negocia sua alma por likes, elogios ou aplausos. E quem não negocia a alma constrói fortuna com dignidade. A aprovação dos outros é um consolo para quem não tem clareza de si. Inspirado em Montaigne. Se você ainda mede sua vida pela reação dos outros, é porque ainda não entendeu. A única opinião que realmente importa é a da sua consciência, quando você deita a cabeça no travesseiro. E se a sua consciência estiver vendida ao medo de parecer errado, você nunca será verdadeiramente livre. E onde não há liberdade, não há prosperidade. A escravidão invisível, como a busca por aceitação te mantém pobre. A maioria das pessoas vive numa prisão que nem percebe. Ela não tem grades, mas tem regras invisíveis. Você tem que vestir isso, você tem que postar aquilo. Você precisa parecer bem-sucedido. Você precisa ser aceito. E essa busca insaciável por aceitação gera um comportamento financeiro autodestrutivo. Você gasta o que não tem, com o que não precisa, para impressionar quem não liga. Você faz escolhas pensando mais na opinião dos outros do que nos seus próprios objetivos. Você sacrifica a construção da sua liberdade para manter uma imagem que nem é sua. Montaigne dizia: a maior coisa do mundo é saber pertencer a si mesmo. E aqui está o problema. Quem vive tentando agradar já se vendeu. Não tem tempo, não tem energia, não tem clareza. Só vive reagindo, se adaptando, se moldando. E como você vai enriquecer se nem sabe o que quer de verdade? Como vai investir em algo sólido se sua base é o medo de ser rejeitado? A pobreza começa quando você entrega sua identidade para o julgamento alheio. E ela termina no exato momento em que você decide: a partir de agora, minha vida será guiada por valores, não por aplausos. Essa virada de chave muda tudo. Porque quem vive pelos próprios valores constrói um império, mesmo que comece do zero. Já quem vive pelo aplauso vai terminar exausto, endividado e vazio. A liberdade financeira começa na coragem de ser mal interpretado. Se você não estiver disposto a ser julgado, rido, criticado, desacreditado, então talvez você não esteja pronto para ser livre. Quando você se desprograma do palco, o dinheiro vem para os bastidores. O maior roubo de energia financeira não está no boleto, mas na performance. O teatro social em que você atua todos os dias para parecer algo. O profissional bem-sucedido, o amigo engraçado, o filho exemplar, o investidor que sabe tudo, o cara que está por cima. Mas Montaigne nos ensina que o verdadeiro sábio não performa. Ele existe. Ele não gasta energia com máscaras porque sabe. A alma que tem liberdade não se curva ao olhar dos outros.
E quando você para de se exibir, você começa a observar. Você começa a estudar mais do que ostentar. Começa a dizer não para convites vazios e sim para oportunidades que constroem. Começa a valorizar o silêncio, o foco e o processo. E é aí que o dinheiro aparece. Porque o dinheiro não gosta de barulho. Ele gosta de quem é seletivo. De quem está tão ocupado crescendo que não precisa provar nada a ninguém. Você não constrói um patrimônio tentando vencer na internet. Você constrói vencendo no silêncio. E o mais cruel, enquanto você se esforça para ser aceito, aqueles que você tenta impressionar estão ocupados demais pensando neles mesmos para se importar com você. Você está se sabotando por pessoas que nem se lembram do seu nome. Pare. Agora. Jogue fora a performance. Saia do palco. Volte para os bastidores. É lá que a verdadeira construção acontece. A verdadeira liberdade financeira começa quando você enfrenta o vazio do silêncio. Você quer liberdade financeira? Então prepare-se para a solidão temporária. Porque, como Montaigne já dizia, a maior coisa do mundo é saber pertencer a si mesmo. Mas isso tem um preço, o desconforto de não ter com quem se comparar. Quando você para de ligar para o que os outros pensam, você entra num vazio. Um lugar onde não há plateia, não há aplausos, não há curtidas. Só você e sua consciência. É ali que a maioria desiste. Volta correndo para o barulho, para a aprovação, para a máscara, porque ficar cara a cara com sua essência é assustador. Mas é também nesse silêncio que nasce a clareza. Você começa a perceber onde estava gastando dinheiro só para parecer algo. Começa a cortar excessos, cortar pessoas, cortar obrigações falsas. E nesse corte radical surge o lucro interno. Você investe mais em conhecimento do que em imagem, mais em ativos do que em status, mais em liberdade do que em luxo. Aqueles que têm coragem de enfrentar esse vazio acabam encontrando um tesouro que ninguém tira. Uma mente livre, autônoma e milionária por dentro. Essa é a parte da jornada que ninguém mostra no Instagram, mas é a única que constrói riqueza de verdade. Quando você para de se importar, você para de se vender barato. A maior prisão financeira do mundo moderno é a necessidade de agradar. Você aceita empregos que odeia porque quer ser responsável. Compra coisas que não precisa para ser aceito. Fica em relacionamentos tóxicos para manter uma imagem de sucesso. E o pior, vende sua alma, seu tempo, sua energia, seus sonhos, em troca de aprovação. Só que tem um problema. Quem vive tentando agradar nunca será dono de nada, porque tudo que você tem, na verdade, pertence ao olhar do outro. Montaigne nos ensinou: quem vive para agradar morre sufocado pela expectativa alheia. Quando você para de ligar para a opinião dos outros, o valor que você dá a si mesmo aumenta. E com esse valor interno, você começa a cobrar mais. Você se recusa a fazer trabalhos medíocres por migalhas. Você não aceita mais ser usado em relacionamentos sem propósito. Você para de trocar sua verdade por palmas vazias. E é aí que o dinheiro começa a aparecer. Porque você deixou de ser um produto barato no mercado da aprovação. Você se torna raro. E tudo que é raro é valioso. A verdade é simples. Quando você para de se importar, você começa a se respeitar. E quando você se respeita, o mundo inteiro passa a te pagar melhor por isso. Essa é a revolução silenciosa que Montaigne já enxergava séculos atrás. Uma revolução que começa dentro, mas muda tudo fora, inclusive sua conta bancária. Você quer saber por que o dinheiro ainda não chegou até você? Porque ainda vive com medo de ser mal interpretado. Porque ainda hesita em seguir sua intuição com medo de parecer arrogante. Porque ainda está preso à prisão invisível da opinião dos outros. Montaigne escreveu:
A aprovação dos outros não é garantia de sabedoria, apenas de obediência. E essa obediência cega tem te custado caro. Você se veste para impressionar, fala para agradar, consome para pertencer. Mas vive quebrado, emocionalmente vazio e sem clareza de propósito. A verdade é simples. A liberdade financeira começa quando a sua mente para de implorar permissão. Permissão para ser quem você é. Permissão para dizer não. Permissão para cobrar o valor que você merece. Permissão para falhar, tentar de novo e crescer fora do script social. Você não precisa da aceitação de quem não paga suas contas. Você precisa de coragem para criar sua própria história, mesmo que isso incomode. Porque o dinheiro é atraído por quem vibra a verdade e não por quem imita os outros. Pare agora e se pergunte: quantas decisões na sua vida foram tomadas apenas para não ser julgado? Quantas oportunidades você deixou passar porque estava tentando se encaixar? Quantas vezes você se traiu em nome de uma imagem? A partir de hoje, faça um pacto com você mesmo. Troque a aprovação pela autenticidade. Troque a aparência pela liberdade. Porque quando você não precisa mais parecer rico para os outros, é aí que começa a construir riqueza de verdade. Montaigne te daria um último conselho. Aquele que vive para os outros, morre de si mesmo. Se você entendeu isso, você está pronto. Pronto para conquistar sua liberdade financeira, mental e existencial. Se esse vídeo te acordou, comenta aqui embaixo: eu escolho a liberdade. Esse é o sinal de que você está pronto para abandonar a prisão da opinião dos outros e construir uma vida de verdade. Se inscreve no canal se você quer mais vídeos que vão direto na ferida e curam com consciência. Ativa o sininho, porque o próximo vídeo pode ser o que vai virar a chave na sua mente e no seu bolso. E compartilha esse vídeo com aquele amigo que vive tentando agradar todo mundo. E por isso, nunca sai do lugar. Lembre-se, a opinião dos outros não paga suas contas. A sua coragem, sim. Agora é sua vez.